Saudações e bem-vindo. O país inaugurou o ano de 2026, uma vez mais, portanto, a semelhança do que tem estado a acontecer em anos anteriores, com mais uma crise de natureza climática. O sul do país foi abalado por cheias que provocaram mortes e destruição de diversas infraestruturas. Em consequência, o país ficou sem se ligar em pleno através da Estrada Nacional número 1 durante cerca de quase um mês. Para refletir sobre a problemática de cheias no país, temos hoje o testemunho do Dr. Rodrigo Rocha, ele que tem estado a participar de forma voluntária, portanto, em operações de socorro. Dr. Rodrigo Rocha, bem-vindo ao nosso canal. Como é que se dá o seu envolvimento voluntário em processos de socorro sempre que o país registra cheias? Antes de mais, Boaventura, deixe-me cumprimentá-lo assim, desejar-lhe um bom ano. É a primeira vez que estamos juntos, apesar de já ser depois de um mês de estarmos em 2026. E permita-me também cumprimentar os telespectadores e desejar também um feliz ano para todos os telespectadores deste canal. Eu já há alguns anos que sempre que existem estas catástrofes naturais, que tenho de alguma forma participado em regime de voluntariado nas operações de resgate, evacuação e depois de ajuda humanitária. Já o fiz na altura do Idai, na altura do Kenneth, nas cheias de 2023, e estas não seriam diferentes. O facto de eu ter algumas valências, por exemplo, ser navegador de embarcações, quer em ambiente marítimo, quer em ambiente lacustre, eu ter também formação como, portanto, básicas de socorrismo, ser mergulhador e ter algumas valências também nas componentes aéreas, de certa forma é um ambiente natural para mim. No caso destas últimas cheias, houve um apelo que foi feito pelo Sr. Presidente da República para que as pessoas ajudassem naquilo que pudessem. E acrescentado a essas valências que eu tive e este apelo do Sr. Presidente da República, eu senti que mais uma vez eu tinha que dar o melhor de mim para poder de alguma forma ajudar a salvar irmãos moçambicanos que estavam em situações complicadas. Eu faço parte também de um grupo de voluntários que atuam neste género de situações e que muitos deles são anónimos, mas que tiveram atos de muito mais valência, digamos assim, que são muito mais heróis do que aquilo que eu possa ter feito. Até porque a meio desta campanha tive uma questão física, porque rachei o polegar da minha mão direita, e já explicarei este incidente, e isso retirou-me das operações, digamos assim, lacustres, e passei para uma outra componente que era mais de coordenação, porque efetivamente as dores eram muitas e eu não conseguia ter a mobilidade total da minha mão. E isto fez com que, de certa forma, me adaptasse a uma nova realidade, que foi a primeira vez que fiz, que foi deixar de estar num barco ou deixar de estar num helicóptero a socorrer pessoas, para estar numa área de mais coordenação, a coordenar não só os meios aéreos como os meios fluviais e também os meios terrestres que estavam disponíveis para as operações que nós chamamos de Search and Rescue. E depois, numa segunda fase, já quando não havia perigo imediato de perdas de vidas humanas, ou seja, aquela primeira semana, digamos assim, começámos com as operações de evacuação, ou seja, onde já existe um planeamento mais firme, e também, ao mesmo tempo, com as ações de ajuda humanitária, não só a canalizarmos fundos que nós angariávamos, fundos e bens que nós angariávamos para estas operações, mas também a fazer a coordenação daquilo que seriam as entregas que o próprio INGD, SENOI e outras instituições também tinham para as zonas afetadas onde não tinha sido classificado como uma zona de evacuação. Portanto, foi uma campanha bastante exaustiva e bastante complexa durante estes quase 20 dias. Quando é que se dá a sua primeira participação em ações de salvamento pilotando um barco?
Pilotando um barco foi no Idai, foi na altura do Idai. Onde no centro do país. Nem se fala. Onde havia pessoas que estavam já em situação, na altura mesmo de resgate, ou seja, com perigo de vida, e que, de certa forma, era necessário fazer esta operação. Então foi a minha primeira participação como skipper de um barco de resgates. Mas já ouvimos também a participar em operações similares aqui na zona de Boane. Sim, em 2023, em Boane, portanto foi já depois do IDAI, em 2023 também tivemos estas participações, onde na altura fizemos resgates, aliás, de cerca de 1.300 pessoas no total, com um episódio particular, foi uma bebé ter nascido no barco, onde depois de resgatarmos, de uma zona que estava em claro perigo, a bebé nasceu no meu barco, eu ajudei no parto, e foi uma situação um bocado, digamos assim, diferente, mas bastante emotiva. Não a mais emotiva. Ajudou no parto? Sim. Também percebe da maternidade? Socorrismo, não maternidade, mas socorrismo, portanto, as noções básicas, como isolar o bebé, no caso uma menina, fazer o corte do cordão umbilical, assegurar que a placenta também está a sair, portanto, a ser expelida da mesma forma que o bebé, portanto, garantir todas estas situações que estavam a ocorrer dentro de um ambiente o mais saudável possível, o que era complicado, porque estávamos mesmo no meio do barco, estávamos no barco a meio de um trajeto, mas a bebé nasceu e tanto quanto sei é saudável. Onde é que já teve a operação mais difícil? Eu acho que a operação mais difícil foi esta campanha. Esta última, 2026. Porque foi em ambientes bastante complexos. Também foi uma operação onde eu estive a fazer esta coordenação e interligação com as equipes internacionais bem mais, digamos assim, exigente, porque o universo de pessoas a socorrerem em Boane é muito à volta do rio Umbuluzi. Nesta zona não, era para um lado Chinavan, Ilha Jusina, uma zona chamada Zonguén que eu nem conhecia e que eu quero lá voltar por parecer ser uma zona bastante atrativa, até mesmo para efeitos turísticos, e também na zona da Manhiça, a zona da Palmeira, portanto era muito mais disperso. E termos a noção de que temos que parar um minuto para planear estas operações e ver o que é num processo de triagem o mais imediato e classificar estas situações foi emotivo. Por isso é que eu digo que o nascimento do bebé no barco, que tinha sido para mim o topo de todas estas situações, não foi o momento mais emotivo, mas o momento mais emotivo foi, por exemplo, estar a fazer um resgate em Chinavan, estarmos a tirar do teto e de árvores que estavam perto de algumas residências, pessoas que já não comiam há mais de 4 dias, crianças com 6, 8 anos que não comiam há 4 dias porque estavam completamente isolados, e eu priorizar algumas das crianças, foi nesse momento que tive este problema no dedo, tirava pessoas pesadas de dentro da água, pessoas mais pesadas do teto, mas isto aconteceu-me com um bebé de 3 meses, porque o barco desequilibrou-se e eu, ao caí em cima do dedo, e foi aí que tive este problema. Portanto, foi mais emotivo porque nascer uma vida é normal, mas ajudar a salvar uma vida que poderia perigar-se se não socorrêssemos, eu acho que é muito mais emotivo. Mas houve um momento em que eu, depois de chegar à terra, comecei a chorar. Foi o facto de ter prometido a pessoas que iríamos lá voltar, mas tivemos um problema no regresso, não falhámos a zona do rio e então víamos por cima de campos, os motores do barco ficavam muitas vezes enrolados em capim, tínhamos que fazer uma manobra para desimpedir os hélices de todo aquele capim, e isso fez-nos perder tempo, o que significava que eu já não conseguia voltar ao sítio onde eu tinha prometido voltar e chegar novamente à terra em tempo útil, só podíamos fazer as operações com a luz do dia. E esse foi o momento mais emotivo, onde eu falhei com a minha palavra, não consegui naquele dia lá resgatar, e então tivemos que programar mais operações, mais embarcações, para nos dias seguintes conseguirmos evacuar, neste caso resgatar,
todas as pessoas que ainda estavam em perigo. Então, nos dias seguintes acabaram conseguindo voltar. Sim, nós até haver água não parámos as operações lacustres. O rio era uma autoestrada, obviamente com estas limitações, porque as embarcações, algumas só têm um motor, outras tinham 2 motores, mas as que tinham só um motor, o processo para levantar o motor, tirar o capim à volta, voltar a baixar o motor é um processo arriscado, principalmente se tivermos o barco em carga, se tivermos o barco com todas as pessoas que estavam a ser resgatadas, no momento em que o rio até tinha bastante corrente, e é um momento muito, muito delicado e só se recomenda que seja feito por quem tem exatamente experiência neste género de situações, porque vimos inclusivamente acidentes que ocorreram por pessoas que pensavam que andar com um barco em ambiente lacustre com corrente era a mesma coisa que andar na Baía do Bilene ou no mar aberto, o que é completamente diferente. No ambiente lacustre os riscos são muito maiores, porque a corrente não é uniforme em toda a zona do rio, as margens são mais brandas, nós medimos a corrente pelas margens, mas quando chegamos a meio do rio o barco pode virar e pode obviamente pôr em perigo não só quem está a navegar com o barco, mas também quem está dentro do barco, as pessoas que estão a ser resgatadas. Por isso são operações delicadas e que só mesmo quem tenha mesmo experiência neste género de operações deve-se arriscar, porque tentar salvar vidas, pondo em risco a sua vida e as de quem está a salvar, não é o resultado que se espera neste género de operações. Numa circunstância de cheia como esta que registramos em 2026, quantas horas duram as operações de forma ininterrupta? Desde que começa até acabar. Nós nem almoçamos, para ser sincero. Não comemos, não temos qualquer tipo de refeição. Aquilo que eu sugiro sempre a todos os voluntários é que bebam água enquanto estão em terra, bebam o máximo de água, mesmo quando não podem, comam aquilo que conseguirem, porque não vai haver hipótese. E depois temos uma situação que é uma situação de saúde do próprio tripulante. Nestes ambientes marítimos ou lacustres, onde existem inundações, a probabilidade de nós apanharmos doenças, também nós, é muito grande. Então, se estivermos a comer no meio do barco, se estivermos a comer ou beber água e de alguma forma ingerirmos também a água do rio, por exemplo, ou depois temos resgatado alguém que tenha algum tipo de enfermidade e que seja contagiosa, estarmos a manusear alimentos que vamos ingerir, é obviamente uma possibilidade que também temos de ficarmos nós vítimas de uma doença. Portanto, nestes ambientes, aquilo que não pode acontecer mesmo é estarmos num barco e estarmos a comer. Também com o agravante social, porque a comida que nós levamos no barco, que seria eventualmente para os tripulantes, não vai chegar para todos. E se estamos a resgatar pessoas que não comem há mais de 4 dias, não vamos estar nós a alimentar-nos à frente dessas pessoas. Então é uma situação também mais, digamos assim, humana, que permite isso. Mas começaríamos sempre por volta das 8 horas. Havia dois, que eu chamo os 2 grandes heróis desta operação, que é o Carlos Timbana e o Patrício Vera, que começavam mais cedo, iam mapeando as zonas e depois nós seguíamos o rastro de onde eles mapeavam e informavam-nos quantas pessoas estimadas haviam naquele local e fazíamos o resgate quer por meio aéreo, quer por meio fluvial. E o meio aéreo, como é que é envolvido? Também é pertença dos voluntários? Não. Isto foi uma simbiose, digamos assim, de várias pessoas. Para explicar que os meios aéreos são utilizados em 2 vertentes, quer na parte do reconhecimento das áreas, por exemplo, depois de começarmos a operação em Boane, nós já conhecemos mais ou menos qual é a realidade, não precisamos fazer voos de reconhecimento, temos mais ou menos tudo mapeado, quais são as zonas mais populosas, quais são as zonas que têm mais perigo, digamos assim, conseguimos ir direto do local de operações, dos operation centers, conseguimos ir para esses locais, não temos que mapear. Mas nas outras zonas, por exemplo, nós terminámos a operação de Boane num sábado e eu no domingo fui para um avião que era do Aeroclube e fizemos um voo de reconhecimento. E esse voo do reconhecimento permitiu-nos que detectássemos zonas. Aliás, uma das coisas que nós fazemos nestas operações é ter sempre o nosso WhatsApp aberto e quando vemos uma situação marcamos no nosso próprio chat, digamos assim, marcamos as zonas de interesse e identificamos o que é. Olha, temos pessoas no telhado, temos árvores com pessoas, temos este tipo de maquinaria que pode ser aproveitado para um determinado tipo de operação, vamos sempre mapeando isso. E depois produzimos tudo isso num mapa
os voluntários têm esta digamos assim, informalidade de criar este género de situações. Criamos o mapa e avançamos. Mas os meios são trazidos, os meios aéreos e alguns meios lacustres, são trazidos pelo próprio Estado, através do SENOI e do INGD, Marinha também e o Intrasmar. Toda esta operação, apesar de alguma forma ter uma coordenação de voluntários, na parte que me diz respeito, toda ela é uma simbiose, porque todos estavam com um efeito conjunto. Permitem-me fazer este pequeno paralelismo. Na zona do IDAI, a intervenção que existia com o Estado e com as organizações era muito fraca. Separávamos, os voluntários eram uma coisa, apesar de termos feito um excelente trabalho, mas a operação do Estado, digamos assim, era outra, completamente estanque, não havia comunicação. Nas cheias de 2023 já havia uma simbiose, ainda que tímida, digamos assim. Em 2026 foi uma única equipe. Não podemos dizer que existiam os voluntários de um lado, o SENOI do outro lado, ou o INGD do outro lado, a Marinha do outro lado, o Intrasmar, era tudo comum. E o que foi engraçado foi percebermos que existia uma certa, não diria preferência, mas digamos assim, uma tendência para seguirem aquilo que eram as recomendações dos voluntários, porque os voluntários estavam lá e que eram pessoas qualificadas, eram pessoas que tinham este género de aproximação perante o perigo com uma determinada valência específica e aceitaram essa coordenação. Tanto que, como voluntário, tive a coordenar parte das operações aéreas, lacustres e terrestres, obviamente sempre reportando àquilo que era a tutela, e devo dizer que a relação que nós tivemos com o SENOI, que tivemos com o INGD, a diretora Ana Cristina, a doutora Mec, e também com o Intrasmar, o próprio Capitão Mora, o PCA do Intrasmar, mas há uma pessoa que eu tenho que mencionar, que é a chefe Catarina Vasco, que eu chamo de Marchal, porque ela efetivamente era uma senhora bastante aguerrida na forma como geria a operação e como permitiu a integração dos voluntários nesta operação. Esta senhora merece todas as vénias, e de certa forma esta simbiose em 2026 tornou esta operação eficiente e um sucesso. Eu classifico esta operação como um sucesso. Já em 2023 tínhamos tido um número elevado de resgates e de evacuações. Em 2026 conseguimos fazer verdadeiros milagres com os meios que tínhamos, com as equipes que tínhamos. Inclusive tiveram cá equipes sul-africanas e que ao fim de 3 dias disseram: nós não estamos aqui a fazer nada porque vocês estão muito melhor organizados do que nós, por voluntários. Tiveram cá equipes britânicas e que disseram o mesmo, puseram-nos a teste, fizeram-nos testes em vários tipos de operações e no último dia de operações disseram: nós não imaginávamos que vocês conseguissem passar em todos os testes que nós fizemos, mas vocês tiveram uma prestação bastante capaz e bastante competente. E isto leva-me a uma outra situação, que é o facto deste género de operações em nenhum país do mundo ser feito apenas pelo Estado. Numa operação de resgate e salvamento, numa operação de evacuação, a participação que os Estados têm normalmente, que os governos têm normalmente, ou as autoridades têm normalmente, é de 40% das operações. Os 60% são sempre feitas pelos voluntários. E aqui não foi exceção. Não é uma vergonha nós dizermos que o nosso país não tem meios para atender a todas estas situações. Há uma razoabilidade por causa disso. São ciclos. Estas cheias são cíclicas. Tivemos em 2023 desta natureza e tivemos agora em 2026. Se calhar esta muito parecida com o que tivemos em 2020. Se nós depois de 2020 tivéssemos seguido aquele velho exemplo de casa arrombada, trancas na porta, ou seja, tivéssemos apetrechado de equipamentos, nós hoje em 2026 não íamos usar aqueles equipamentos que são muito específicos para uma operação desta natureza e que não iriam ter tido a utilização provavelmente à escala que foi necessário ter em 2026. Portanto, há que haver a razoabilidade. São equipamentos que são caros e que vão ser utilizados de uma forma cíclica. Se calhar é preferível construir escolas, se calhar é preferível construir clínicas e centros médicos, e quando houver esta necessidade, contar-se com as ajudas dos voluntários, contar-se com as ajudas das equipes internacionais que têm equipamentos que vão circulando de país a país.
Por exemplo, no caso da equipa britânica, eles tinham acabado de vir de uma missão humanitária ocorrida num outro país africano e mobilizaram-se rapidamente com meios que até ficaram cá em Moçambique, e que, de uma certa forma, mostra que este género de operações têm que ser pensadas não tanto com um planeamento de aquisição de bens, mas sim como um programa de alerta que tem várias fases, que seria a fase do alerta, por exemplo, para a evacuação das pessoas, e depois a fase, se as pessoas não resistirem, a fase própria do resgate, do salvamento e das evacuações. Portanto, o processo de resgate é quase feito de forma ininterrupta, ou seja, o resgate no terreno depende único e exclusivamente da luz do sol. É o único elemento que condiciona o resgate, obviamente. Depois nós temos que aferir qual é o meio que vai fazer, se é por meio terrestre, se é por meio lacustre ou se é por meio aéreo. Sempre que possível o meio terrestre é o indicado, mas nem sempre é possível. Portanto, a maior parte dos resgates desta campanha foram feitos por meio lacustre, por embarcações, da Marinha, do Intrasmar e voluntários, e também com uma grande ajuda, isto tem que ser dito desta forma, antes de Marraquém ter tido a inundação que teve, o próprio presidente do município de Marraquém dispensou os seus nadadores salvadores e os seus meios aquáticos para a operação no 3 de fevereiro, para Chinavan, para a Ilha de Jusina. Portanto, houve esta permuta. E aferimos qual é o tipo de embarcação que vai, ou o tipo de meio que vai, vemos qual é o tempo de duração da luz solar que nós temos para poder, de alguma forma, priorizar o tipo de resgate que vai ser feito consoante aquilo que são as triagens que foram feitas de manhã ou de véspera. Já teve situações em que executou uma operação sem sucesso? Aquela que eu referi, como é que se sentiu? Aquela que eu referi por não ter conseguido voltar a tempo. Mas conseguiu voltar no dia seguinte? Sim, mas naquele dia não voltei, portanto esse dia a operação não foi com sucesso. Mas situações em que não mais conseguiu realizar com sucesso? Não, eu sei que houve elementos da minha equipe que tiveram perda de vida humana a tentar fazer um resgate. Houve um barco que virou, foram tentar resgatar essas pessoas e a corrente estava muito forte e não foi possível resgatar. Não foi nestas cheias? Foi nestas cheias. Aonde? Na zona de Jusina Machel, da ilha Jusina Machel, e que é uma coisa que eu carrego também como uma responsabilidade minha, é um insucesso. Mas aquilo que nós tínhamos que fazer em termos de resgatar as pessoas mais em perigo e depois evacuar as pessoas que fosse possível, fazer um planeamento eficiente da sua evacuação e posteriormente levar a comida para as outras áreas, eu acho que as campanhas foram todas um sucesso porque isso foi cumprido. Nós estamos a falar de quantas pessoas que não estão? Bom, eu não tenho os números de cor. Nós fizemos resgates as pessoas que acabaram perecendo na sequência deste incidente. Esse é um número oficial que eu não tenho. O conhecimento que eu tenho foram de 2 mortes que ocorreram, um empresário que vinha da zona do Bilene e esta outra pessoa que, isto relativamente à equipe que eu coordenava, porque depois havia outras equipes e nós estávamos mais centrados na zona de Maputo e havia equipes também que estavam na zona de Gaza, onde eu depois também fiz alguma intervenção, principalmente na determinação das prioridades e no reconhecimento das áreas. Mas efetivamente o insucesso que houve, o relativo insucesso foi esse, a perda de uma vida humana que estava já de mão dada com um dos nossos nadadores salvadores, mas a corrente não permitia o sucesso dessa operação, e depois perdeu-se essa vida humana, e o outro empresário que faleceu num barco que virou próximo à estrada nacional número 1, nas zonas de corte, onde havia maior correnteza do rio. Quando ocorre este tipo de incidente, qual é o sentimento no seio da equipe? Sabe que nós, vou-lhe dizer isto de uma forma bastante prática, a adrenalina que nós temos no momento das operações é tão grande que nós não temos emoção. Quando eu tive este problema no dedo, eu só senti quando cheguei à terra, porque nesse mesmo dia continuei a fazer resgates, senti que tinha aqui alguma dor, mas queria ver isto mais tarde. Mas que não era nada que me impedia. Quando eu cheguei à terra é que as dores foram de tal maneira que eu nem conseguia sequer pegar no volante do carro, aquela trepidaçãozinha do volante do carro já me doía toda a mão, mas efetivamente
a adrenalina naquele momento não nos permite ter a emoção e a frieza, aliás, não nos permite ter a emoção, mas transforma toda a emoção numa frieza que nos diz que temos que continuar, temos que avançar. Nunca perdi nenhuma vida humana comigo, numa operação minha, assim, da equipe, isso sim, mas comigo ao pé, nem no IDAI, nem em 2023, nem nesta campanha de 2026. Mas aquilo que eu acredito que iria acontecer era provavelmente alguns minutos onde iria repensar em tudo aquilo que tinha acontecido, mas imediatamente iria-me lembrar que haviam pessoas que iam necessitar de resgate e que nós ainda continuamos com essa valência e o resgate tem que acontecer. As cheias, por exemplo, deste ano, tiveram alguma incidência em zonas como o distrito da Manhissa, portanto, em locais bastante distantes da cidade de Maputo. O grande parte dos vossos voluntários estão baseados na cidade de Maputo. Como é que se fazem ao terreno e em quanto tempo o conseguem fazer? Já com os equipamentos para entrar em ação de imediato? Isto tem um planeamento. Parte dos equipamentos foram... Mas não se perde tempo com esse planeamento. O planeamento tendo é feito... em conta a situação real do terreno, em que, inclusivamente, já se pode correr o risco de perda de vidas humanas. O planeamento é sempre feito em simultâneo com algumas operações. Por exemplo, nós não podemos mandar um barco para a água sem saber que aqueles marinheiros não vão ser vítimas e que vão conseguir voltar com a missão cumprida. Então, quando mandamos um barco para a água, antes disso teve que ser feito um reconhecimento, como eu fiz no domingo posterior a ter saído de Boane, o voo aéreo, onde marcámos estes sítios, detectámos se era seguro, se não era seguro, priorizámos estas situações, mas mesmo nesse momento, enquanto eu estava a fazer um voo, havia muitas embarcações que iam para zonas que se sentiam seguros avançar às escuras, como se costuma dizer, ou seja, sem noção do que é que lhe estava à espera. E este género de operações permite que se consiga desanuviar a parte que está mais próxima dos centros de operações, que nós, no caso de 3 de Fevereiro da Manhissa, chamávamos de JOC 1 e JOC 2, que é o Joint Operation Center 1 e Joint Operation Center 2. Depois criámos mais centros de operação móveis, digamos assim, e todas estas situações ocorrem ao mesmo tempo, ou seja, enquanto temos os recce flights ou os recce navigations a fazerem o reconhecimento destas áreas, nós estamos a fazer outras operações que sejam possíveis fazer às escuras, ou seja, sem ter a noção do que é que nos está à espera, porque vemos o caudal do rio, vemos casas e conseguimos fazer pequenos voos ou conseguimos fazer pequenas viagens fluviais para toda esta zona onde é possível ir resgatando as pessoas mais próximas enquanto estamos no processo de planeamento. Não se perde tempo, não há um minuto sequer que nós podemos dizer que foi perdido porque estávamos ou a planear, ou a limpar uma embarcação, ou a limpar um motor, ou a fazer uma manutenção. Não, é tudo, não param as operações, podem reduzir em algum número, mas a prioridade está determinada e cada voluntário, cada marinheiro da Marinha de Guerra, por exemplo, cada marinheiro do Intrasmar, cada nadador salvador ou cada piloto, cada comandante de uma aeronave sabe o que é que tem que fazer nos momentos em que alguma outra embarcação, alguma outra aeronave, algum outro carro não pode fazer essa operação. Dr. Rodrigo Rocha, as cheias ou inundações são cíclicas não somente em Moçambique, de forma particular aqui no nosso país. Por que razão deve haver situações de resgate que não podem ser prevenidas antes e garantir que as pessoas vítimas, ou seja, que as vítimas vivendo naquelas regiões, se façam a terra segura muito antes da calamidade ocorrer? Sabe, Boaventura, isto é uma questão muito sensível. As pessoas dizem como é que se permite que se construa casas nas zonas de inundação, por exemplo, onde as pessoas lá vão. O tipo de habitação que estamos a falar nas zonas de inundação são feitas em 2 dias. São casas que são feitas em 2 dias. Nós temos cerca de pouco menos de 300 mil funcionários públicos, dos quais nem todos são inspectores, nem a maioria são inspectores. E na Grande Maputo nós temos cerca de 8 milhões de habitantes. É impossível haver uma fiscalização que consiga detectar uma casa que foi construída em 2 dias. E depois as próprias autoridades emitem os alertas em tempo útil, porque sabem que a barragem na África do Sul começou a fazer descargas, a segunda barragem da África do Sul começou a fazer descargas e consegue-se prever quanto tempo é que essas águas começam a chegar até às zonas afetadas no nosso território. Depois posso-lhe passar inclusivamente vídeos
onde temos pessoas no telhado de casas, nós a arriscar a vida a chegarmos lá, e perguntamos, ninguém quer vir para a zona 3 de Fevereiro? Eles dizem, não, só queremos que nos mandem comida. E estão em situação lamentável. E há uma situação em concreto que a mim chocou-me. Eu arrisco a vida para fazer isto, não é? E faço isto como voluntário, assim como eu, o Carlos Timbana, o Patrício, os Luíses, são 2 Luíses, os Ruis, o Pedro, o Bruno Pedro, e as outras pessoas que dão apoio logístico, como a Nádia, a Melissa, o Julian, que está sempre comigo num barco também, arriscamos a vida. E houve vários resgates onde nós chegámos, principalmente na zona de Boano, onde nós chegávamos e diziam, não, eu não quero ir num barco que está a ser tripulado por um branco. Ou víamos pessoas que diziam, eu não quero ser resgatado daqui, prefiro morrer aqui. Quando nós vemos este género de mindset, Boaventura, nós percebemos que, mesmo com os apelos das autoridades, as pessoas não vão sair dali. É cíclico, mas é informado, existe uma informação que é passada de forma tempestiva, uma forma que permite que as pessoas saiam das zonas de risco, mas as pessoas teimam em lá ficar. Mesmo estando com água pela cintura, a apanhar filária, porque é um parasita que facilmente se apanha nas zonas de inundação, preferem lá ficar e dizem, não, tragam-nos só comida ou tragam-nos roupa, nós queremos ficar aqui. E isto é um drama que nós vamos viver e que aumenta aquilo que é, digamos assim, a crise humanitária nos momentos de cheias. Infelizmente, nós não vamos conseguir nos livrar destas cheias tão cedo. Porquê? Porque existe aquilo que nós não nos lembramos quando vamos a uma praia, deitamos o lixo para o chão, quando estamos a passar uma vala, deitamos lixo para o chão, fazemos um tipo de construção que sabemos que é arriscada, apesar de serem 2 dias e não haver fiscalização possível, ela vai causar-nos problemas. Veja Ricátia, aqui bem perto de Marraquém, onde se nós formos lá agora, vamos ver que existem montes de casas que só se vê o tejadilho, mas as pessoas, quando as águas acabarem, vão voltar para aquelas casas, sabendo que com uma chuva mínima vão voltar a Mas será que situação. não existe alguma razão para essa atitude? Existem razões sociais, mas acima de tudo aquilo que eu acho que existe é uma falta de ponderação no que é que vem amanhã. As pessoas estão habituadas ao dia a dia, vivem para o dia, para este dia, não vivem a pensar no amanhã, e por isso o amanhã que vem das cheias há de se resolver no momento das cheias, e esse é um mindset que é o nosso maior inimigo e que causa o maior drama humanitário. Nós não tratarmos do nosso lixo, nós não tratarmos daquilo que é o nosso ambiente e nós não temos a consciência de que temos que pensar hoje naquilo que vão ser os passos que vamos dar amanhã no momento de cheias. Esses são os grandes momentos. Sabe, estes vídeos que os nossos voluntários fizeram, onde as pessoas dizem que não querem sair, não querem ser resgatados e nós não temos autoridade para tirar de lá à força, apesar de muitas vezes eu ter identificado locais onde era necessário tirar as pessoas à força, como meninas cadeirantes, idosos que já nem se conseguem levantar, e que fui lá com a Marinha, sinalizei, estas pessoas têm que ser recolhidas à força, e foram recolhidas à força, mas se as pessoas não aderem a um processo de salvamento e que sabem que nós estamos a arriscar-nos para ir lá salvar, então o mindset é que está completamente alterado, e aí não há nada que nós possamos fazer para amenizar a vida destas pessoas. Mas essa é a questão, o maior drama que nós temos é mesmo as pessoas não pensarem que nós estamos ali para ajudar e não pensarem naquilo que é a sua própria vida, porem de uma forma leviana, pôr a sua própria vida em risco, porque ou não querem ir num barco tripulado por um branco, ou porque não querem sair ali porque preferem morrer ali. Grande parte das vítimas das calamidades, se não quase todas elas, são de uma condição de pobreza bastante considerável. Até que ponto este fenômeno pesa para aquilo que é a postura das pessoas quando decidem, por exemplo, continuar ali, e desde que eles enviam comida, entre outras condições que pode aqui relatar? Sabe, a premissa da pergunta não é totalmente certa, porque existem pessoas de vários estratos sociais que ficaram encurralados com as cheias, ficaram a necessitar de resgate, não é evacuação, ou seja, a evacuação é um processo mais planeado, o resgate tem que ser mais eficiente, tem que ser no momento e tem que ser uma coisa mais ágil. E vemos pessoas de vários estratos sociais a necessitarem de resgate.
Sabe que, tanto quanto sei, houve um deputado de nacionalidade sul-africana que estava cá, não sei, de férias, e foi apanhado por esta situação e que faleceu com a sua viatura, ficou completamente submerso e ficou afogado dentro da sua viatura e, aliás, foi uma das nossas aeronaves que foi depois resgatar esta individualidade. Mas sem vida. Né? Sem vida. Resgatar o corpo. Mas houve várias pessoas, vários estratos sociais que sinalizavam pedidos de ajuda e que nós recebíamos, priorizávamos e assim que fosse possível seguirmos, ou por causa da distância, ou porque havia situações mais urgentes noutro local, nós assim que fosse possível conseguíamos ir resgatar também essas pessoas. Agora, o drama social de quem faz as casas de construção precária, que em 2 dias estão montadas, que são basicamente chapas de zinco e troncos, e que usam como habitação nas zonas muito propensas a inundações, assim são pessoas de um estrato social bastante mais baixo, são pessoas que não têm posses e que se calhar até aquelas chapas obtiveram de forma pouco condigna. Mas a questão é, eu volto a dizer, é a questão da preparação e do pensar no amanhã. Se eu sei que eu vou fazer uma casa na margem de um rio que de forma cíclica tem condições ou é propenso a inundações, eu não vou fazer a casa ali, porque ainda que eu não tenha posses para fazer uma coisa melhor, ao menos aquele material que eu tenho para fazer a casa ali deveria fazer num local onde ela fosse mais duradoura e não que sofresse com inundações cíclicas de 3 em 3 anos, por exemplo. Mas essa é a tal questão que eu digo, é o tal nosso mindset. Nós podemos ter uma população pobre, mas mesmo assim capaz de se proteger a si própria. E é isso que eu tenho visto que nós não temos. A própria população é inimiga de si própria. E há episódios que, aliás, mostram essa situação. Estávamos no meio de operações, por exemplo, quando um político conhecido aqui da praça movimentou massas de pessoas e que dificultaram operações de resgate. Ou seja, para fazer a sua campanha no Facebook e nas redes sociais, com uma quantidade de pessoas à volta, ele prejudicou a nossa capacidade de resposta durante cerca de 40 minutos num dos dias. E é este género de mindset que eu acho que nós temos que mudar. Os políticos têm o seu sítio para fazer política e têm a sua oportunidade para fazer política, mas não interfiram com as operações, não venham atrapalhar as operações. Onde estamos a operar com helicópteros, quando em carga levantam uma grande massa de ar, que aliás houve chapas de zinco que foram levantadas com o aproximar da aeronave e nós tínhamos que ponderar se iríamos mandar aquela aeronave que era capaz de salvar 50 pessoas de uma vez, mas levantava muito vento, ou se iríamos mandar uma aeronave mais pequena, conseguir fazer 6 resgates ou 10 resgates, mas que levantava menos vento. E no meio disto tudo aparecer um político a fazer política nas redes sociais com uma massa de pessoas à volta e a atrapalhar as operações, mostra também essa mesma dificuldade que nós temos, quer com a população, quer com esta outra interligação. Aliás, devo dizer que a presença desse político foi para mim o pior momento de todo este resgate, porque foram 45 minutos que nós ficámos sem salvar vidas. Isto foi na zona da Manhice? Foi na zona 3 de Fevereiro, Manhice e 3 de Fevereiro. Doutor Rodrigo Rocha, perante o quadro aqui que traça em relação àquilo que são os comportamentos das pessoas, perante uma calamidade que praticamente é cíclica, qual é que deve ser o papel do Estado? Bom, o papel do Estado, do Estado somos todos nós. Exatamente, e mesmo por aí. O papel do Estado é mesmo este, de congregar aquilo que são os valores e as valências necessárias para a operação. E obviamente que não olhar para uma situação no momento do resgate, não olhar para uma situação que tenha que ser uma situação de governo, uma situação de autoridade, porque em todo o mundo a autoridade e o governo participam em apenas 40% das operações, o resto 60% são feitas por voluntários. E falo nisto, por exemplo, nos próprios Estados Unidos. Nos Estados Unidos a participação de voluntários é em 60% das operações. Mas há uma situação que o Estado tem que pensar e que são, de certa forma, algumas das fragilidades que nós temos. A primeira questão é a forma enérgica com que tem que retirar as pessoas no momento do anúncio, digamos assim,
do estado de calamidade. Não se pode dizer, ok, este não saiu agora, eu vou tirar os outros e de cá voltar a este. Não, se já tratámos desta família, esta família não quer sair, tem que sair de lá de forma compulsiva, é naquele momento que tem que sair, não esperar um momento posterior para remover. E depois é que passa para a outra família e vai retirando as outras famílias, usando mesmo a questão da força. Isso, para mim, foi aquilo que falhou, porque as zonas que nós detectámos, quando já estávamos na fase de resgate, ou seja, não era uma evacuação prévia, já na fase de resgate, é que muitas daquelas pessoas deveriam ter saído num momento de prévio, portanto, da evacuação prévia. Para mim isso falhou. A segunda coisa que temos que salientar que falha é os poucos meios que existem de algumas instituições estarem reservadas para outras operações que não as operações de socorro num momento de calamidade natural. Falo disto do quê? Se nós formos à zona da Marinha, existem várias embarcações que poderiam ter sido utilizadas, mas que se esperava um comando, digamos assim, superior para fazer o triggering, digamos assim, desta embarcação para alocar a uma determinada operação, e essa iniciativa era lenta. Num momento de calamidade, a Marinha de Guerra tem que estar pronta imediatamente. E tiveram prontos, mas não com o número suficiente de embarcações que eu depois vi que existiam no parque da Marinha, quando depois de terminada a operação, quando fomos devolver algum dos equipamentos, eu olhei e disse, bem, mas afinal isto existia, isto podia ter sido tão útil, mas a cadeia de comando talvez para não ativar... houvesse tripulantes. Havia, e esse é o segundo ponto, porque grande parte dos voluntários que estão no meu grupo, têm habilitações para isso. Nós podemos tripular aquelas embarcações. Apesar de serem embarcações do Exército, se a Marinha de Guerra não tem naquele momento tripulações suficientes, os voluntários podem fazê-lo, como também acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa. Aliás, estamos a ver agora em Portugal também às cheias, e existe a Proteção Civil engloba em Portugal alguma parte de voluntários, e são esses voluntários que muitas vezes vêm a tripular meios que são do Estado, mas que já são reconhecidos, são pessoas que o Estado já identificou, e que é o caso de Moçambique, como pessoas capazes de operar esses meios, com aptidões, com valências para operar esses meios, para aquilo que são as situações em concreto. Foram as únicas duas situações que eu vi que como Estado, do qual nós fazemos parte, poderia ter sido melhorada. Mas, volto a dizer, Boaventura, se nós compararmos as outras campanhas onde eu participei com esta campanha de 2026, isto parece um outro país, em termos de harmonização, em termos de sincronicidade das várias equipes. Moçambique é hoje um país diferente do que era até em 2023, onde a relação e a interligação era melhor. E muitas das pessoas até são as mesmas, atenção, mas aquilo que é a percepção da necessidade do trabalho conjunto foi crescendo, e hoje em dia as coisas já fluem de uma maneira fenomenal e de uma maneira sincronizada, de uma maneira coordenada, e em prol daquilo que é o menor dano possível à vida humana, que é o grande mote, digamos assim, que nós levamos para estas campanhas. Volto à mesma questão, o papel do Estado que somos todos nós, mas desta feita, em relação àquilo que é o planeamento da ocupação do território, tendo em conta as zonas de risco. Volto àquela pergunta que eu referi, muitas destas zonas de risco são ocupadas por populações que constroem casas em 2 dias. E a situação social é complexa. Porquê? Eles constroem casas em zonas que sabem que são zonas que estão vagas, portanto as zonas propensas a inundações são as zonas que não vão ser ocupadas por quem tem mais posses, obviamente. Quem tem mais posses planeia de uma maneira diferente, porque não quer pôr em risco tudo aquilo que são o seu investimento na habitação. Mas aquilo que eu tenho reparado é que estas populações que se movem para as zonas de risco não respeitam aquilo que são as instruções das próprias autoridades. Não respeitam quando é para sair, onde eu já tenho algum envolvimento, não é? Quando há tal evacuação preventiva, não respeitam nesse momento, não respeitam quando as próprias autoridades vão lá e retiram as chapas de zinco e aqueles troncos que fazem a casa
e eles no dia seguinte vão lá e Pois voltam vão a fazer. aparecer algumas correntes a alegar violação dos direitos humanos. Mas é um facto que o não permitir a construção daquela casa é crítica e o permitir a construção daquela casa É um é crime. crítica. É Não, crime. é crítica. A mesma crítica, o mesmo ato é visto, se for impedido ou se for permitido, é visto pelos mesmos críticos. E é curioso, porque eu participo num programa semanal de televisão, onde ao meu lado está uma pessoa que está sempre a criticar. E eu digo, bem, a crítica tem que ter algum limite, porque crítica tanto quando se faz, quando não se faz. E esse é um problema sério que nós temos. Doutor Rodrigo Rocha, quando vão partir para operações de salvamento, chegam a despedir-se das famílias? Não. Não queremos nunca pensar nessa parte. Mas é uma coisa que está sempre no nosso subconsciente e, de certa forma, em algum momento consciente. Sabe que neste momento, quando nós vamos, depois posso-lhe mostrar também, mandar alguns vídeos de algumas operações de resgate, onde nós passamos por baixo de árvores, por baixo de postes eletrificados, onde nós até temos que testar se o poste tem energia, tem carga ou não, inclusivamente ter que cortar alguns cabos de eletricidade, de fibra óptica, para podermos passar, e nós nunca sabemos se vamos voltar. Temos, obviamente, a noção de que para podermos salvar pessoas, nós temos que nos proteger a nós. Há essa noção, mas é um risco. Se eu tiver que quantificar aquilo que é o risco que cada voluntário sofre nestas operações, eu diria uma porcentagem acima dos 30% de risco. E no caso até dos nossos dois heróis que eu já mencionei, o Carlos Timbana e o Patrício Vera, o risco deles é capaz de estar em 50%, porque vão mesmo para zonas, vão desbravar caminho. E neste desbravar caminho acontece as coisas mais imprevistas, ou seja, não há um olhar prévio para dizer isto é uma zona segura e temos tantas pessoas para resgatar. E este é o caminho para chegar lá. Eles não, eles fazem esse mesmo trabalho que eu faço por ar, eles fazem por rio, com correntes, com um jet ski que é fácil virar, muitas vezes eles próprios dentro d'água, para tentar perceber o que é que está ali por baixo, dentro d'água, se são casas, e são momentos que nós não sabemos. Não queremos nos despedir da família, porque isso aumenta aquilo que é a nossa emoção, e reduz aquilo que é a adrenalina que existe e que é necessária para este processo, mas nós no subconsciente sabemos que há a possibilidade de não voltarmos. Aliás, nesta campanha houve momentos dramáticos, onde perdemos o contacto com alguns dos nossos voluntários. Nós o que é que fazemos? Quando vamos para o rio, quando vamos para o ar, nós fazemos o nosso live location e sabemos sempre onde é que as pessoas estão. Mas houve um momento em que perdemos o contacto durante 3 horas com uma destas pessoas. O motivo foi muito simples, a embarcação virou e o telefone caiu ao mar e não conseguimos contactar. E ele preferiu continuar a operação e mapear as zonas de uma outra forma alternativa para voltar para nós com uma informação que nós chamamos de Intel mais completa, e por isso sacrificou a informação de dizer que estava em local seguro, e quando chegou vinha com a informação completa, mas nós preocupados, ainda a fazer resgates e preocupados, não sabíamos dele, onde é que ele anda, se alguém vir alguma coisa que nos alerte, fazer voos de reconhecimento também com alerta à procura deste jet ski, e isso efetivamente... Com a embarcação virada, de que meio é que esse vosso nome se serviu para... Voltou a pôr a embarcação em pé. Ele era uma pessoa bastante forte, é uma pessoa que tem um arcabouço físico que lhe permitia isso. Portanto, conseguiu, continuou a sua missão, depois de pôr a embarcação novamente em pé, conseguiu continuar a sua missão e voltou com um intel bastante preciosa para aquilo que eram as campanhas seguintes, ou as ações seguintes que iríamos fazer nessa campanha. E quando terminam as operações, há a reintegração nas famílias. Como é que as famílias reagem a posterior? Sabe, cada família é a sua família, é um drama. Eu devo dizer que houve uma pessoa que sempre participou em campanhas comigo, e que estava disponível para esta campanha, mas como teve um filho que nasceu há menos de um mês, eu disse, tu não vais para a ação, vais ficar na coordenação. Portanto, não vais arriscar a levar doenças para um bebê de um mês que tens em casa, porque ainda que não toques no bebê, vais tocar
no irmão do bebê, vais tocar num determinado... E pode haver alguma passagem de doenças. Nós temos que pensar nesses aspectos todos. E obviamente que esse voltar para a família assim, é um bocado complicado. Há famílias que dizem que têm orgulho naquilo que nós fazemos e há outras famílias que dizem, se voltas a fazer isso eu saio de casa. Portanto, cada família tem a sua dinâmica, e é difícil generalizar aqui nesta entrevista como é que é. A propósito, que técnicas é que usam para essas operações? Olha, todas as técnicas possíveis. Sabe, se for neste momento ao meu carro, irá ver que eu no meu carro tenho ainda todo o equipamento necessário para fazer um resgate neste momento. É só mudar esta roupa, vestir o meu fato de operações e estou pronto. Portanto, o planeamento está sempre. Quem tem esta vocação para avançar para estas missões está sempre pronto e está sempre planeado. E isso é uma situação que nós temos que manter sempre viva em nós. Mesmo na altura em que nós sabemos que é uma altura seca e que não é expectável haver chuvas, mas estamos sempre prontos. Dr. Rodrigo Rocha, muito obrigado pela disponibilidade para nos ajudar a perceber a complexidade de operações de socorro que o fazem de forma voluntária. Obrigado pela disponibilidade. Caro telespectador, hoje a conversa foi com Rodrigo Rocha, uma das personalidades que tem estado a envolver-se em operações de socorro, nomeadamente resgate, sempre que ocorre mais uma calamidade, nomeadamente as cheias em diferentes pontos do país. Obrigado pela escolha. Continue ligado a nós, pois são ainda muito mais aliciantes as propostas que se seguem. Fique bem.